meus amigos queridos da história da igreja. Eu me encontro na colina Croix de Lyon. Há duas colinas lindíssimas em Lyon. Uma se chama Fourvière e a outra Croix. A Croix é o local onde a história da igreja em Lyon floresceu e cresceu. Pois bem, nesta aula eu gostaria de focar, enfatizar na história dos pais apostólicos ou dos Apostolic Fathers, como a gente diz em inglês, e na realidade, sobretudo, falar sobre esta figura que eu tenho um carinho tão grande, e ele se chama Policarpo. Ora, nós falamos muito sobre o período da patrística, nós falamos muito sobre os pais da igreja, mas nós nos esquecemos desta ponte, como nós falamos em inglês, the bridge, ou em francês, a liaison entre os apóstolos e o período da patrística, dos pais da igreja, porque existiu esta segunda geração. E qual a importância desta segunda geração, você me pergunta? Ora, é fundamental. Sobretudo visto que não existiam documentos escritos além dos evangelhos, além das cartas dos apóstolos, mas era a transmissão oral que valia. E mais ainda, Jesus, ele, uma figura civil, como Jesus, que nasce em Belém, nós não temos nenhuma certidão de nascimento. Ele nasce na Palestina daqueles dias. Se nós não encontramos nem certidão de nascimentos de alguns governadores e pessoas iminentes daqueles dias, não existia basicamente nada para comprovar a historicidade do nascimento de Jesus, menos ainda da ressurreição de Jesus, de modo que tudo era feito essa transmissão oral, de geração em geração. Nós sabemos que, por exemplo, Jesus, quando ressuscitou dentre os mortos, ele apareceu a Maria Madalena, ele apareceu àqueles dois a caminho de Emaús, ele apareceu aos 11 apóstolos, ele apareceu a mais de 500, Paulo diz. Ora, ele diz, apóstolo Paulo, que alguns daqueles que Jesus apareceu a mais de 500 ainda estavam vivos. E mais ainda, em Atos capítulo 1, antes de acontecer o movimento do Pentecoste, o Espírito Santo cair e descer sobre aqueles indivíduos que estavam no cenáculo, nós lemos que Jesus foi assunto aos céus e muitos viram. Por que eu estou dizendo isso? Porque Policarpo é a figura e a bola da vez hoje. Ele era um destes pais apostólicos, junto com Inácio de Antioquia, Pápias de Herápolis e Clemente de Roma. Eles são exatamente esta ponte, liaison entre a patrística e os apóstolos. Ora, Clemente de Roma encontrou com Pedro e os outros indivíduos, Inácio de Antioquia, inclusive ele tinha muita familiaridade com o Policarpo, eles eram discípulos e mentorados pelo apóstolo João. Policarpo, ele nasceu no ano 69 em Esmirna, por exemplo, na Ásia Menor, na Turquia dos dias de hoje. Nós sabemos que Esmirna era uma das igrejas que João enviara a carta, e está no livro de Apocalipse. E quando ele encontra o apóstolo João em Éfeso, ele se converte, ele é mentorado pelo apóstolo João, e é Irineu de Lyon que escreve e diz que ele, Policarpo, foi apontado, ordenado como bispo da igreja de Esmirna pelo próprio apóstolo João. Ora, uma pausa. Vale lembrar que os bispos daqueles dias não tinham a pompa e o glamour que hoje nós vemos na igreja católica, tanto quanto, infelizmente, nas igrejas evangélicas. Ponto. Era gente como eu e você. Não existia hierarquia, existia essa questão funcional desses indivíduos bispos de transitarem pelas igrejas, que não eram prédios, eram comunidades espalhadas, sobretudo em Jerusalém, em Antioquia, em Alexandria, em Roma, em outros lugares. As igrejas se reuniam em bosques, em pátios, em casas, em praias distantes, de modo que algumas vezes estavam em casas de pessoas iminentes, como cidadãos romanos que podiam dar esta guarita e cobrir e poder proteger, porque a perseguição era fundamental naqueles dias debaixo do Império Romano, e se reuniam em casas de indivíduos iminentes porque eles, a igreja e os membros, sabiam que existia pelo menos uma possível proteção por estar em casas de pessoas do governo e do Império Romano. Ora, Policarpo, voltando para Policarpo, ele é essa figura que cresce,
e ele discipula Pótinos e também ele discipula Irineu de Lyon, que são os dois primeiros bispos da cidade de Lyon. Essa igreja que nasce no século II. Nós não sabemos se Policarpo veio até Lyon, nós sabemos que a sua influência é fundamental na vida desses dois primeiros bispos, nós sabemos que a sua influência é fundamental na igreja primitiva, tanto quanto João, porque esta igreja em Lyon, e a primeira na França, é uma igreja joanina, assim considerada. Por exemplo, um outro fator imprescindível que eu e você temos que aprender é que já a partir do segundo século, muita heresia estava acontecendo. Ora, o movimento gnóstico que nós vamos estudar, existia também um movimento, o marcionismo, desta figura chamada Marcion. Nós também vamos estudar em breve aqui neste curso. No entanto, Policarpo tem um encontro cara a cara com Marcion em Roma. E ele diz: o que você está fazendo com o evangelho de Jesus? Por que você está falsificando o evangelho de Jesus? O evangelho de Jesus sem cruz não é evangelho. O evangelho de Jesus sem esse espigão, que Jesus é Deus, é divino, não é o evangelho. O evangelho de Jesus tem a ver com o testemunho dos apóstolos, tem a ver com os evangelhos Marcos, Mateus, Lucas e João, que depois Irineu ia escrever, que são os 4 evangelhos que nós devemos seguir diante daqueles numerosos centenas de evangelhos gnósticos que já estavam aqui em Lyon sendo circulados, e é Policarpo dizendo a Marcion em Roma: pare de falsificar o evangelho de Jesus. Ora, esse é Policarpo, que, como eu tinha dito, tem uma familiaridade enorme com Inácio de Antioquia, chega a escrever ao seu irmãozinho e não tem nenhuma resposta, porque Inácio de Antioquia ele fora martirizado em Roma e por isso que não dá nenhuma resposta. Policarpo, nós temos cartas de Policarpo à igreja de Filipe, aos filipenses, tanto quanto nós temos muito material de Clemente de Roma, de Pápias de Hierápolis. Nós temos que ler este material para poder entender esta ponte ou liaison entre o período da patrística e este período dos apóstolos. Pois bem, o próprio Policarpo, Irineu, diz que ele sai catando gente na rua, perguntando: você viu Jesus ressuscitado? Você viu? Ele ressuscitou dentre os mortos, porque o meu irmão Paulo disse que centenas de pessoas, mais de 500, viram e ainda estavam vivos naquele momento, quando Paulo escreveu, porque Paulo, quando foi martirizado em Roma, e Policarpo nasce no ano 69 em Esmirna, é basicamente esse encontro contemporâneos. E há este overlap entre esses indivíduos que Paulo estava dizendo que viram Jesus ressuscitado, esses mais de 500, provavelmente algumas crianças, agora não eram adultos ou eram já pessoas de idade, e Policarpo estava buscando esses indivíduos para poder ter um bate-papo. Você viu, não existia a historicidade, a prova escrita, além dos evangelhos, que Jesus havia ressuscitado dentre os mortos, mas seria maravilhoso bater um papo com alguém para dizer: eu vi Jesus. Você pode imaginar? Você pode pensar? É absolutamente extraordinário, indizível, inimaginável, imponderável, do ponto de vista de alguém do século XXI como eu, dizer: você viu? Você viu que Jesus ressuscitou, você encontrou com ele e alguém dizer: eu vi, eu toquei ele, eu abracei, nós partilhamos o pão, nós tomamos um vinho, nós conversamos. Era o que Policarpo fazia. Ora, é interessantíssimo que Policarpo ele morre no ano 155 em Esmirna. A igreja romana, perdão, o Império Romano, ele começa a perseguir, há uma grande perseguição, como fazia de costume, e Policarpo é colocado na arena, nesse anfiteatro romano, e o procônsul romano diz: nega Jesus, seu ateu, e você estará livre. Eu vou repetir. O procônsul romano dizia: nega Jesus, seu ateu, porque aqueles indivíduos eram ateus. Não seguiam, como eu tenho dito aqui nas aulas, nenhum deus romano, grego, pagão. Eles eram tidos como ateus. Quem é esse tal de Jesus chamado Curios e não César? Nega Jesus, seu ateu. E aí Policarpo olha para aquela audiência e eu posso imaginar.
um lugar, uma arena onde gladiadores eles matavam, onde cristãos eles eram comidos por bestas e feras e colocados em cadeiras de ferro para serem torturados. Ele olha e diz: vocês, ateus, fora! E ele dizia: eu vivi 86 anos, Jesus jamais me fez um mal. Eu não tenho como negá-lo. Esse velhinho cheio de fé, uma vida, uma experiência. Eu não sei quantas pessoas ele encontrou para dizer, de fato eu vi Jesus ressuscitado. Irineu não traz esse detalhe, mas ele foi discípulo de João que dizia eu vi Jesus. Mas eu sei que Policarpo experimentou a ressurreição como um fator existencial, muito mais do que histórico, muito mais do que visível, muito mais como uma testemunha ocular. E ele morre com 86 anos de idade em Esmina no ano 155. Ora, eu estou aqui em Lyon, no século XXI, você está aí onde você está e eu estou na rua Policarpo. E atrás de mim tem uma igreja chamada Igreja Policarpo, construída no século XVII. Olhando para a história das igrejas, das construções, que eu encontro igreja do século XII, eu encontro igreja bizantina do século V, eu vou a Vieux-Lyon e eu tenho igreja do século VII, do século IX, até a mais antiga do século IV, devido à constantinização. O século XVII não é nada. No entanto, essa igreja traz um poder tão significativo para a história da igreja orgânica e essa transição com a religião e o poder político, e pelo fato de nós estarmos num lugar tão pós-cristão, é porque existe uma marca, uma bola de canhão enorme nessa igreja. E talvez você me diga, por que, Fábio, há esta marca de canhão? A razão é muito simples. Na Revolução Francesa, todos os lugares católicos e religiosos foram atacados, de modo que existe uma marca enorme na tentativa de demolir esta igreja. Ora, há algumas semanas atrás eu fiz um walking tour sobre a história da igreja e se inscreveram 40 pessoas. 40 pessoas queriam vir nesse walking tour aqui na Coarruz e eu tinha que comprar um megafone. Eu disse à minha esposa, eu tenho que cortar essa lista, 20 pessoas vieram, e quando eu comecei a perguntar, na rua Policarpo, você conhece o Policarpo? Você sabe quem foi Irineu de Lyon? Este indivíduo que foi discípulo de Policarpo? Ninguém. Franceses, estrangeiros, ninguém sabia quem era Policarpo, e eu contei toda essa história que vocês ouviram. De fato, nós estamos hoje falando sobre os pais da igreja, mas sobretudo os pais apostólicos, que são esta ponte, ou precedem os pais da igreja, e nós vamos falar sobre os pais da igreja com mais detalhe. Mas hoje, sobretudo, é este foco nos pais apostólicos e na figura de Policarpo como um exemplo. Mas eu te trouxe aqui simplesmente para dizer que a religião esmagou a história da igreja, a igreja orgânica em Lyon, na França, em toda a Europa. As guerras religiosas e o sangue de muita gente inocente, de fato, fez com que indivíduos esquecessem, nem mesmo eles sabem que muito sangue de mártires, de discípulos de Jesus, eles foram, como disse também o Tertuliano, um dos pais da igreja, eram a semente da igreja verdadeira. Por isso eu te trouxe aqui, para que você guardasse esta mensagem. Atrás de mim, a igreja Policarpo, mas, sobretudo, guardasse esse testemunho de fé, de coragem, de convicção de um homem que viveu segundo os evangelhos. Até a próxima.